Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto da Mostra Industrial, um projeto interdisciplinar envolvendo as matérias de Sociologia, Organização das Normas e Segurança do Trabalho e História, pelos professores mentores Sara Câmara, Ricardo Fernandes, Renato Freire e Sandiego de Moraes. Nossa equipe é composta pelos alunos Brenda Barros, Marcelo Coelho, Núbia Seric e Pedro Felipe de Souza. Demonstraremos hoje as características da indústria 4.0, analisando seus desdobramentos históricos e sociais, promovendo uma reflexão crítica da condição humana na produção, nos aspectos legais, ergométricos e de bem-estar social. Em linhas bem pontuais, podemos entender a indústria 4.0 como um novo paradigma de produção desenvolvido nas empresas, resultado da quarta revolução industrial, a qual trouxe como marco um significativo avanço na relação entre homem e máquina. A indústria 4.0 é hoje o que impulsiona uma série de avanços no processo produtivo, trazendo um aspecto mais elaborado em relação ao uso de tecnologia, elevando o ideal de automatização para um patamar bem acima do que a indústria está habituada. Em razão da sua íntima relação com atributos como conectividade, inteligência artificial, ciência de dados, Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning e tantos outros, a indústria 4.0 efetiva um fenômeno bastante amplo das organizações, transformando a maneira como máquinas se conectam e utilizam as informações para otimizar o processo de produção, tornando mais ágil, econômico e autônomo. Primeiro, vamos lembrar das primeiras revoluções industriais. A primeira revolução industrial começa por volta de 1765, com o surgimento da máquina a vapor. A segunda revolução industrial, um dos marcos dessa revolução foi Henry Ford por volta de 1913, com a definição de linhas de produção com metodologias científicas de validação. A terceira revolução industrial é definida com a chegada dos computadores ao chão de fábricas, através dos CLPs. A quarta revolução começa por volta de 2010, com a chegada da automação da informação em conjunto do avanço tecnológico. Sendo assim, a motivação do surgimento da indústria 4.0 foram o avanço exponencial da capacidade dos computadores, imensa quantidade de informação digitalizada e novas estratégias de informação. A quarta revolução industrial, que terá um impacto mais profundo e exponencial, se caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. As principais tecnologias que permitem essa fusão são a manufatura aditiva, a inteligência artificial, a internet das coisas, a biologia sintética e os sistemas cyberfísicos. A aplicação das tecnologias 4.0 no processo industrial criam as chamadas fábricas inteligentes. A produção dessas fábricas passa a ser controlada por sensores, software e equipamento controlados que permitem coletar e analisar grande volume de dados, criando processos mais rápidos e eficientes para produzir produtos de maior qualidade a custos reduzidos. Nas fábricas inteligentes, há a descentralização dos processos decisórios, pois os sistemas cyberfísicos permitem que a decisão seja baseada nos dados coletados e armazenados em nuvem durante a produção, sem precisar de ação externa. Esses sistemas possuem função de alta complexidade e previsibilidade, permitindo maior transparência e sustentabilidade na produção. Os produtos podem ser pré-visualizados por meio de simulações computacionais e produzidos por impressoras 3D. Em 1888, ocorreu a aprovação da Lei Áurea. Assinada pela Princesa Isabel, essa lei consistia na abolição da escravidão. Logo, já começou a implantação do pensamento trabalhista, já que, antes do regime da escravidão, não se podia falar em direito do trabalho. Em 1891, aconteceu a promulgação da Constituição Brasileira. Além das cláusulas que acabavam com a monarquia, o país agora seria configurado de outra maneira. Haveria mais autonomia provincial e foi criado o Estado laico. A religião católica deixou de ser a oficial do país e agora todas as confissões religiosas poderiam realizar cultos públicos. Apesar da Constituição de 1891 não tratar dos direitos trabalhistas, surgiram alguns diplomas infraconstitucionais reguladores do tema, a exemplo do Decreto número 1313, que, segundo seus próprios termos, estabelece providências para regularizar o trabalho dos menores empregados nas fábricas da capital federal. Em 1930 foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O principal motivo da sua criação
é a resolução da então chamada questão social, ou seja, a mediação das relações entre capital e trabalho, bem como a solução para a pobreza crescente devido à exploração predatória dos trabalhadores em geral. 1943 foi decretada a lei que aprovou a consolidação das leis de trabalho, que foi criada por Getúlio Vargas. Esse decreto possuía 922 artigos, e foi esse decreto que trouxe para os trabalhadores garantias como a criação do salário mínimo, regulamentação da jornada diária e o surgimento da carteira de trabalho, reconhecendo por lei o vínculo trabalhista. Em 1964, o presidente prometeu a melhora da reforma trabalhista. Sua política de valorização dos direitos trabalhistas, de defesa de reformas de base, sendo estas agrária, tributária, urbana, educacional e eleitoral, e de independência nas relações exteriores, juntamente com a tentativa de limitar a remessa de lucros do capital estrangeiro para fora do país, desagradou os interesses da burguesia brasileira associada ao capital imperialista. E houve também o golpe civil-militar, que foi a resistência capitalista às possibilidades de reformas e avanços sociais. 1979 foi a intensificação das greves dos metalúrgicos, que surgiu em um contexto de crescente insatisfação com os rumos da ditadura que governava o Brasil. As tentativas de parar as máquinas vinham acontecendo pelo menos desde o começo da década de 1970. Processo que se tornou mais intenso a partir da denúncia de que os militares mascaravam índices de inflação, causando significativa perda real nos salários de trabalhadoras e trabalhadores. Em 2015, houve a regulamentação dos direitos trabalhistas e dos trabalhadores domésticos. O artigo 1º do Contrato de Trabalho Doméstico cita que é um empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se disposto nesta lei. 2017, houve a reforma das leis de trabalho que prejudicou algumas conquistas já realizadas. Reformas feitas sem a consulta da classe trabalhadora. Essas modificações que houveram mexem em questões como férias, horários de descanso e alimentação, carga horária, remuneração, ações na justiça, entre outras. As montadoras de automóveis são geralmente grandes berços de doenças ocupacionais. Temos como exemplo uma grande empresa alemã, a Volkswagen, que foi convocada pela Procuradoria Regional do Trabalho para comentar denúncias do Sindicato dos Metalúrgicos sobre casos crescentes de LER, lesão por esforço repetitivo, e demissão de trabalhadores afetados por essa doença e o ato da empresa em recusar reconhecê-los. Houve um caso onde a empresa cerrou um turno e demitiu aproximadamente 350 funcionários. Com isso, os que continuaram empregados tiveram de trabalhar mais por aqueles que foram demitidos. Não se sabe ao certo a quantidade de funcionários demitidos que foram afetados pela doença, mas o sindicato recebeu cerca de 50 sistemas de acidente de trabalho, ou CAT, para o INSS, solicitando avaliação médica. A empresa demitiu 300 funcionários e produziram 20 mil carros. Com horários extras que os empregados tiveram de fazer, as doenças ocupacionais aumentaram, disse o sindicato. Nas empresas automobilísticas há também doenças ocupacionais como o PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, e DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, devido a repetitivas operações mecânicas e alterações da postura corporal, entre outras. Como soluções ergonômicas criativas, podemos listar entre elas proposição de pausas regulares na jornada de trabalho, intercalação de atividades e orientação aos colaboradores quanto ao uso das telas de computadores. Além disso, deve se tornar indispensável a aplicação de normas reguladoras como NR2, que visa uma inspeção prévia em estabelecimentos novos ou modificados. Esta inspeção identifica elementos infortúnios no local de atuação da empresa que podem causar riscos de acidentes. NR4, a partir do SESMIT, tem como objetivo promover saúde e proteção da integridade física dos empregadores e empregados em seu local de trabalho. A NR6, com a utilização de EPIs, equipamentos de produção individual, que preserva a saúde do trabalhador evitando doenças ocupacionais. E a NR2, que proporciona a garantia de máquinas e equipamentos seguros para o uso do trabalhador. Essa, dentre outras tantas normas reguladoras, visam a proteção da saúde e integridade física do trabalhador e do empregador. Ao pesquisarmos sobre a Indústria 4.0,
Logo, obtemos um conceito sobre a junção do modo de produção física com a virtual, a partir de inovações tecnológicas. A maquete virtual representa uma empresa automobilística, cuja tem sido intensamente modificada de tempos em tempos. Nota-se dois compartimentos que caracterizam essa interseção entre os dois meios de produção. Na primeira parte, podemos encontrar a parte em que há a construção de um carro, com a ajuda de grandes máquinas avançadas, e um operador apenas visualizando se está tudo saindo conforme o planejado. Essa parte remete à flexibilização da linha de produção, alta velocidade no recebimento e análise de dados, além da virtualização por meio de tecnologias avançadas. Na segunda parte, há o monitoramento de toda a produção por meio de câmeras e computadores, cujos remetem a Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning, cujos são alguns exemplos de tecnologias que juntas dão base à indústria 4.0. A intenção é utilizar esses recursos tecnológicos para desenvolver máquinas inteligentes. Portanto, a maquete representa a saída da produção física e a entrada das empresas em uma produção virtual.